Ok, boa noite. Estamos ao vivo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Sejam todos bem-vindos mais uma noite de sexta-feira à nossa Fé Maria, Fundação Espírita Maria de Nazaré, nossa palestra doutrinária. Toda sexta-feira nós nos reunimos e trazemos um irmão que nos esclareça sobre um determinado tema. E hoje o irmão que vem nos fala diretamente de São Luís, no Maranhão. Nos fala da Ilha do Amor, essa cidade tão linda, conhecida pelo seu casario histórico, seus azulejos, o seu Bumba Meu Boi, né? É reconhecido internacionalmente. É uma cidade aconchegante, que temos muitos afetos, né? E que a gente aqui saúda com muito amor e muito carinho nossos irmãos maranhenses. E hoje nós vamos receber o Valdemir Omena, que, apesar de morar em São Luís, tem suas raízes aqui em Teresina. A sua mãe, Dona Lúcia Celeste, o seu tio Marcelo Omena, moram aqui em Teresina. Então, ele tem raízes muito afetivas aqui. Seja bem-vindo, querido Valdemir Omena, que é trabalhador do Centro Espírita Fraternidade, em São Luís do Maranhão. E ele hoje vai nos falar um tema que nos suscita muitas reflexões. Vai nos falar sobre a porta estreita, uma das passagens muito fortes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para iniciarmos a nossa reunião doutrinária, vamos fazer a leitura de uma página do livro Vinha de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. O título da mensagem é Porta Estreita. Diz assim: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Jesus, Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículo 24. Antes da reencarnação necessária ao progresso, a alma estima, na porta estreita, a sua oportunidade gloriosa nos círculos carnais. Reconhece a necessidade do sofrimento purificador. Anseia pelo sacrifício que redime. Exalta o obstáculo que ensina. Compreende a dificuldade que enriquece a mente e não pede outra coisa que não seja a lição, nem espera senão a luz do entendimento que a levará nos caminhos infinitos da vida. Obtém o vaso frágil de carne em que se mergulha para o serviço de retificação e aperfeiçoamento. Reconquistando, porém, a oportunidade da existência terrestre, volta a procurar as portas largas por onde transitam as multidões. Fugindo à dificuldade, empenha-se pelo menor esforço. Temendo o sacrifício, exige a vantagem pessoal. Longe de servir os semelhantes, reclama os serviços dos outros para si. E, no sono doentio do passado, atravessa os campos de evolução, sem algo realizar de útil, menosprezando os compromissos assumidos. Em geral, quase todos os homens somente acordam quando a enfermidade lhes requisita o corpo as transformações da morte. Ah, se fosse possível voltar, pensam todos. Com que aflição acariciam o desejo de tornar a viver no mundo, a fim de aprenderem a humildade, a paciência e a fé. Com que transporte de júbilo se devolteriam, então, à felicidade dos outros. Mas é tarde. Rogaram a porta estreita e receberam-na. Entretanto, recuaram no instante do serviço justo.
e porque se acomodaram muito bem nas portas largas, volvem a integrar as fileiras ansiosas daqueles que procuram entrar de novo e não conseguem. Então, com essa mensagem de introdução, vamos fazer a nossa prece inicial. Todos vocês já sabem que as reuniões espíritas, elas iniciam sempre com uma prece, onde a gente roga a Jesus e aos bons espíritos amparo e proteção. Então, para iniciarmos a nossa reunião da noite de hoje, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, serenar nossa mente, nossos corações, abrir nosso espírito para que ele receba com serenidade, com atenção, os esclarecimentos que receberemos na noite de hoje. Deus de amor, de bondade, infinitamente e soberanamente justo e bom, que nos propicia neste momento nos reunirmos através dos laços fraternos e da tecnologia, para que chegue a todos os lares as palavras de reflexão sobre o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos neste momento ao Mestre Divino, Senhor de nossas vidas, que permita aos bons espíritos, aos mentores espirituais da nossa casa, que amparem e orientem o palestrante que fará uso da palavra na noite de hoje. Que estejamos, durante toda a nossa reunião, protegidos, amparados por Maria de Nazaré, Mãe e Senhora desta casa, e pelos espíritos que conosco trabalham. Que a paz misericordiosa de Jesus esteja conosco hoje e sempre, graças a Deus. Então, nós convidamos Valdemir Omena para nos falar sobre a porta estreita. Seja bem-vindo, Valdemir. Muito obrigado, Adriana. Um abraço fraterno a todos aí em Teresina. E agradecer também pela oportunidade, pelo convite que nos foi feito e estarmos aqui para falar um pouco do Evangelho, compreender as mensagens de Jesus nesse contexto que nós hoje transitamos aqui na Terra. E a nossa leitura, o nosso trabalho hoje, ele versará sobre o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta é estreita. Por que escolher esse tema neste momento? O tema ele nos faz refletir a transição que o planeta Terra, graças a Deus e aos benfeitores amigos, estão nos proporcionando, e nos trazer essa luz divina aos nossos corações para que possamos de forma mais coesa, mais acertada, alcançar o caminho que conduz a Deus. E os itens 3 a 5 deste citado capítulo vai nos trazer essa luz que tanto precisamos. E a gente começa por uma mensagem de Mateus, lá do capítulo 7, versículo 13 e 14, quando ele diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. Então a gente percebe que Mateus ele vem nos trazendo essa lição da porta, né? Para que a gente possa perceber hoje, não somente no sentido figurado, mas como nós nos encontramos internamente, para que nós não venhamos a nos comprometer mais diante as leis divinas, com todo esse aparato que Deus nos permite ter na Terra para alcançarmos o nosso crescimento moral.
E a porta da perdição é larga porque nós nos enveredamos por ela no propósito de querer mais facilidade na nossa trajetória. E como nós estamos ainda repleto de más paixões, é por esse campo minado que nós estamos caminhando hoje. Então, quando Mateus traz que o caminho do mal é o mais frequentado, é porque nossos corações ainda está repleto de maldade. E esse processo, essa reconstrução do nosso eu, leva tempo. Nós precisamos ter tempo para trabalhar conscientemente dos nossos deveres. Caso contrário, o que é que isso vai significar? Frustração, perda de tempo. Então, o homem ele deve fazer grandes esforços para transpor essa sombra que hoje ainda permeia em nossos corações, em nossas mentes, buscando sempre alcançar a libertação, mas algo que venha de dentro para fora. Nós esperamos muito que a espiritualidade assim proceda por nós, ou seja, que venha de fora para dentro. E a verdadeira transformação, ela emerge de dentro de nós. Somos nós que vamos nos moldar, vamos nos preparar para esse momento tão esperado. O que a gente observa hoje, meus irmãos? Que a vontade, ela existe, mesmo que acanhada, nós queremos um mundo melhor. Mas percebam que Deus, na sua misericórdia e bondade, não nos daria um campo ruim para plantarmos. A terra está preparada. Basta que nós, conscientes dos nossos deveres, possamos compreender as nossas obrigações como espíritos reencarnantes. Caso contrário isso não aconteça, nós vamos ficar sempre esperando que algo externo aconteça para que nós possamos nos beneficiar. Em sã consciência, será que isso é devido? É certo? Interroga. Porque cada um de nós tem um posicionamento. E nem Deus, Criador de todos nós, interfere na nossa escolha. O livre-arbítrio pertence a nós. É nos dado para que a gente siga, para que a gente caminhe com mais assertividade. E aí Mateus ainda vem no capítulo 22, 14, nos trazer que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Por que são muitos os chamados? Porque todos nós estamos passando pelo momento da oportunidade. Nós não somos espíritos recém-criados. Nós já trazemos em nossa bagagem perispirítica uma compreensão ainda míope das leis divinas. E todos nós, independente de cor, de raça, de sexo, de religião, somos chamados. E como é gostoso ser chamado por Jesus, como é bom entrar em evidência, né? Ser o centro das atenções no momento de ser chamado. Contudo, escolher para todo o universo que está sendo chamado, poucos adentrarão, passarão por essa porta estreita. Por quê, meus irmãos? Nós estamos trabalhando dia a dia, momento a momento, para que a gente seja melhor. E o Evangelho, ele nos traz que o homem de bem é cheio de virtudes. E nós estamos caminhando a passos ainda acanhados para alcançar essas virtudes, para desenvolver essas virtudes dentro do nosso coração. E isso hoje nos basta, pelo menos, sermos homens do bem. Somos aguerridos, somos determinados e buscamos, por onde nós passamos, construir algo produtivo, algo positivo nas nossas vidas. E estamos no momento de chamamento, e cada um deve colaborar com aquilo que está forte dentro do coração. Observe que é
um universo tão heterogêneo que nós não temos como abrir um paralelo de uma pessoa a outra, porque nós somos diferentes. Mas estamos tendo a mesma oportunidade do chamado. E aí Jesus chega e nos convida ao trabalho da renovação. A espiritualidade amiga, nosso anjo da guarda, vem com todo zelo e carinho e diz: olha, o momento é chegado. Está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Chegou o momento de nós sairmos de cima do muro e encararmos as nossas vidas, as nossas decisões. Porque enquanto em cima do muro nós estivermos, nós vamos ficar atentos aos lados que compõem esse divisor de águas. E o lado que melhor nos atrair, que melhor nos atender às nossas paixões que carregamos hoje, definitivamente, ou pelo menos agora, nós estaremos se dedicando, a esse momento. Então, quando o Evangelho nos convida para refletir sobre as nossas práticas, é para que nós venhamos a olhar para dentro de cada um de nós. Eu tenho que olhar a minha vida. Eu tenho que olhar as minhas ações. Será que basta somente ir a um templo religioso? E eu aqui estou abrindo para todas as religiões. Será que somente nos dedicarmos à nossa casa escolhida, isso já basta? Será que pelo fato de nós estarmos hoje envolvidos nos trabalhos superficiais, sem trabalhar uma nossa transformação íntima, será que nós seremos escolhidos por Jesus, por Deus? Fica a reflexão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. É Mateus também que nos traz essa passagem. No capítulo 23, capítulo 7, versículo 21 a 23. Então, nem todos, ou seja, todos estão chamados e estamos dentro de um processo de transformação. Esse grande mundo que nós vamos determinar e definir como um barco da vida, todos nós precisamos unir forças e remar num sentido que vá atender às nossas expectativas. Mas observem que como é difícil nós atendermos a individualidades quando o processo de crescimento interno, para que se alcance a Deus, ele tem que ser uniforme. Cada um vai fazer do seu jeito, que nós vamos nos encontrar lá na frente. Contudo, uns vão trabalhar com estratégias mais elaboradas. Alguns vão dormir durante o caminho. Outros nem conta darão da importância de estarmos nesse caminho renovador que nos leva ao Pai. Então, teremos a oportunidade de passar pela porta estreita, mas isso vai caber, Isso vai fazer com que cada um de nós comece a colocar na balança da consciência aquilo que realmente somos. Que acreditem, somente eu e Deus sabem o que se passa na nossa cabeça. A gente não consegue, por uma eternidade de tempo, fingir o que nós não somos. Para nós que nos dedicamos ao Evangelho, para nós que buscamos, dentro do Consolador prometido por Jesus, respostas para as nossas indefesas, para as nossas encruzilhadas, nós precisamos observar mais. Essa miopia que hoje assola todos nós dificulta a nossa caminhada evolutiva. Por quê? O que nos atrai hoje mais é o campo material, porque eu consigo ver, eu consigo pegar, eu consigo sentir. Acreditem que na espiritualidade há muitos espíritos que estão pleiteando um médium aqui na Terra por trabalhos doutrinários. E não consegue a conexão, não consegue a afinidade, porque estamos assim. Então, a partir do momento em que nós buscarmos de dentro para fora essa
paridade, né? Estar afinado com a espiritualidade, nós vamos conseguir fazer com que as coisas caminhem. E é preocupante, meus irmãos, porque nós, trabalhadores da seara espírita, independente de casa espírita, nós estamos no canteiro de obra. E o canteiro de obra requer de cada um que doe para a construção definitiva do grande edifício aquilo que nos compete, os nossos conhecimentos. Então não basta somente ir para conhecer. Quando se envolve de corpo e alma, ou seja, quando nós sentimos na pele o trato do outro em relação ao que nós estamos pretendendo ser, aprender naquele contexto, as emoções falam mais alto. Por que eu digo isso? Em 2016, 2015, mais ou menos, nós estávamos num período de inverno, aqui em São Luís do Maranhão, e nós temos um trabalho de sopa fraterna, que há mais de 10 anos contempla os nossos irmãos moradores de rua. E nesse dia, passou o dia todo chovendo, e quando chegou às 22 horas, nós teríamos que estar já no nosso primeiro posto de atendimento. Por volta de 30 a 50 pessoas são atendidas, beneficiadas pela sopa fraterna. E interessante que quando nós chegamos, a gente pede para o pessoal fazer a filinha, cada um já vem com seu caneco na mão, os que estão para servir a sopa e o pão se posicionam, e acreditem, o terceiro da fila nos fez refletir a prática da caridade. Porque enquanto os dois primeiros agradeceram o pão da vida, que dá substância para que o organismo corresponda ao dia a dia, o terceiro, magoado, olhou para nós e disse assim: isso é hora de chegar? Eu achava que vocês não vinham mais, até a fome eu já perdi. Então, meus irmãos, o que é que essas passagens nos fazem refletir? Que nós precisamos nos munir do Evangelho. Nós precisamos ter consciência dos nossos deveres, para que atenda não somente a ingratidão vinda do próximo, mas a falta de compreensão que ainda é muito vigente e forte em nossos corações. No capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, o título é no capítulo 6, o Cristo Consolador. O Espírito de Verdade, ele nos traz uma mensagem belíssima. Ele diz o seguinte: mas, ingratos os homens, afastaram-se do caminho reto e largo, que conduz ao reino de meu Pai, e enveredaram pelas ásperas sendas da impiedade. O que é que nós estamos fazendo com a nossa vida, com o nosso dia a dia? O que é que nós precisamos observar? O que é que está nos chegando como sinalização de Jesus, da espiritualidade, para que nós venhamos a contemplar um estudo coeso, com bases fortes, tendo como alicerce o Evangelho segundo o Espiritismo? Sim, porque quando nós falamos do Evangelho, do Consolador prometido, já anunciado por Jesus, isso nos dá força, porque nós não estamos caminhando sozinhos. E dessa reflexão que vem trazer o Espírito de verdade, a reflexão é que a passagem pela porta estreita implica o cumprimento dos próprios deveres. O processo reencarnatório não sai de graça. Há um momento em que nós precisamos avaliar o contexto do todo. E é isso que cabe a cada um de nós, espíritas ou não. O que é que eu vim fazer, praticar aqui como filho, como pai, como esposo, como esposa? Nós precisamos tomar conta desse nosso dever e fazer da melhor forma que pudermos. Não existe uma fórmula pronta
para que o sucesso espiritual aconteça. Mas há pré-requisitos que o Evangelho vai nos contemplando, vai nos mostrando, que isso vai dando força, vai nos dando gás para que a gente caminhe no dia a dia. Se nós não soubermos o que nos compete aqui realizar, fica mais complicado a nossa caminhada, porque nós vamos querer atirar para todos os lados. E será que nós vamos ser tão eficazes em acertar o alvo que nós desejamos? O homem apenas consegue essa mudança mediante o sacrifício dos seus vícios e das paixões negativas. Nós temos um preço e não é baixo, é um preço alto. Contudo, é um preço que nós podemos arcar, podemos pagar. Porque Deus jamais, na sua misericórdia de Pai, colocaria sobre os nossos ombros frágeis fardos que nós não conseguiríamos carregar. Nós só temos na medida certa, nem mais, nem menos. E é interessante, há uma história de um ser que, encarnado, reclamava da sua vida. Tudo para ele era dificuldade. Todo momento da vida trazia sacrifício e não trazia soluções, ele não encontrava possibilidades de crescimento. E ele chegou à conclusão que o fardo que ele estava carregando aqui na Terra era superior às forças que ele estava carregando. Interessante. Por vezes, nós nos pegamos nesse pensamento, meu Deus, será que eu joguei pedra na cruz para passar por isso? Mas não, meus irmãos. Cada um de nós tem o que merece. Tem a família que merece. Tem os filhos que merece. Tem o trabalho que merece. E aí, esse nosso irmão desencarna com esse sentimento. Um sentimento de frustração, de não ter conseguido nada. E quando ele se depara na espiritualidade com os mentores amigos, ele reclama, ele diz, olha, eu tenho a impressão que eu reencarnei na Terra e levei uma cruz mais pesada do que eu deveria. E aí o Senhor o levou a um espaço muito grande, repleto de cruzes, e que lá lhe deu a oportunidade de escolher, ou pelo menos identificar aquela cruz que lhe competia. E ele ficou entusiasmado com aquilo. Ele saiu peregrinando entre várias inúmeras cruzes que estavam nesse espaço físico, espiritual, e ele fazia até o test drive. A drive, acredite. Ele coloca no ombro e testa se aquela cruz está ou não dentro das suas capacidades. E ele foi passando, chegou num determinado momento, ele identifica uma cruz. Colocou de um lado, perfeito, se encaixou de uma forma esplêndida. Para tirar a prova dos 9, colocou no outro ombro. Beleza, deu tudo certinho. Ao sair, ele olhou para o guardião da porta, o senhor que estava lá observando, e disse, olha meu irmão, eu não lhe disse que Deus havia se enganado? A cruz que ele me deu quando eu reencarnei agora, da última vez, foi pesada demais. Essa cruz está na medida. E ele disse, pois seja feliz, siga o seu caminho, que mais tarde, logo mais, nós nos veremos novamente. E esse cidadão reencarna com essa cruz, que ele mesmo havia escolhido. Sem pressão alguma, ele teve todo o tempo da vida. E todos nós temos o tempo que nós desejamos para caminhar. Mas vai chegar um momento que Deus vai dizer, meu filho está estagnado. Jesus, o teu irmão, parou. E agora, o que é que nós vamos fazer? Vamos dar uma substância para movimentar, vamos criar condições para que acelere esse processo. É o que nós estamos passando hoje com a pandemia. Uma aceleração vinda da espiritualidade para que nós possamos nos movimentar mais.
Nós precisamos sair desse contexto de esperar que a espiritualidade faça por nós. Olha a porta larga aí. E isso, meus irmãos, nós não vamos também nos fechar somente nas questões morais. Isso vai do nosso dia a dia. Receber um troco a mais lá na padaria do seu Manuel, qual é o nosso papel? Passar pela porta estreita, ir lá e devolver o que não é nosso. Caso contrário, a porta larga sempre vai nos encantar, porque o fácil chega e da mesma forma que ele chega, ele vai. Ele não causa, ele não agrega valor às nossas referências morais. E aí esse cidadão reencarna. Ele volta, mas acredite, a cruz que ele trouxe foi muito pesada. Foi mais pesada do que a última vez. E isso lhe trouxe angústia, depressão, lhe deixou uma pessoa muito parada. Desencarna. Chega recebido lá pelo irmão da última vez, ele diz, olha, como foi a sua existência terrena? Ele disse, eu acho que dessa vez a sorte não foi minha. Eu não tive sorte realmente de encontrar a cruz que realmente me cabe. E eu queria lhe pedir com muita sinceridade que eu pudesse escolher a cruz que nesse momento eu vou conseguir resolver. E o guardião disse, pois não, fique à vontade, entre. E o nosso irmão entrou encantado, mas dessa vez mais desconfiado. Ele já estava, cabisbaixo, porque não soube escolher o que de fato lhe serviria para uma existência terrena. Achava que Deus havia errado na primeira escolha e agora ele estava com o facho baixo. Ele estava envergonhado. E ele foi caminhando, peregrinando entre as cruzes, chegou num determinado momento, se encantou com uma. No mesmo ação, ele pegou a cruz, colocou no ombro, testou, deu até uma voltinha e disse, essa aqui é nossa, está resolvido. Quando ele foi saindo, o guardião disse, e agora, meu irmão? Conseguiu identificar a cruz? Ele disse, mas moço, essa aqui deu que chiou. E aí ele disse, pois bem, essa cruz que você está saindo agora com ele é aquela primeira que você veio e reclamou. Então Deus não estava errado. Então, meus irmãos, nós temos aquilo que nos compete. E se hoje o sacrifício nos exige caminhar mais 1000 passos, que sejamos fortes, que sejamos conscientes dos nossos deveres. A vida impõe um programa de aprendizado e sublimação, traçado antes de virmos aqui para a Terra. É pelo processo reencarnatório. Há um planejamento, nada é a toque de caixa na espiritualidade. Para que nós hoje estivéssemos aqui utilizando os meios tecnológicos para levar a palavra de Jesus, fazer com que o evangelho seja explicado, nós precisamos da espiritualidade no dia de ontem, anteontem, para que hoje acontecesse. Então, o processo reencarnatório, ele vai nos dar essa oportunidade. Se é chegada a oportunidade, por que não fazer? O atendimento de tais deveres costumam ser árduo. Não é fácil, nós temos um preço a pagar. Pois ele se contrapõe ao quê? Aos nossos hábitos do homem velho. Porque é justamente o necessitado de refletir as nossas concepções. Nós estudamos o Evangelho, interpretamos as leis de Deus, mas o homem velho ainda é muito forte dentro de nós. E isso, para nós trabalhadores da doutrina espírita, é um perigo muito grande. Porque as mentes não produtivas do mundo espiritual, que trabalham, que são chamados anticristo, eles estão buscando esses meios, esses caminhos, e identificando em nós as portas largas para que essa interferência ela seja mais eficaz. No livro Atravessando a Rua, de Richard Simonetti,
ele nos traz uma história bastante interessante do nosso irmão Jovino. Jovino era um médium vidente, trabalhador de uma casa espírita, bastante assíduo, se dedicava às palestras, ao passe, enfim. E depois de um certo tempo, as armadilhas, né, as encruzilhadas que nós vamos encontrar, ele percebeu junto dele uma entidade que se mostrava afim, ou seja, de boa sintonia com ele. E Jovêncio ficou naquele entusiasmo de, no primeiro momento, perguntar sobre os trabalhos do centro para esse irmão desencarnado. Olhem só, a dependência hoje que nós devemos evitar de A, de B, dentro de uma instituição religiosa, porque isso faz mal ao médium, faz mal ao assistido e não contribui para o crescimento da casa. É uma atenção que o Evangelho nos chama para a reflexão. Então esse espírito se aproximou dele nas segundas intenções, com segundas intenções. E Jovêncio não se ateu para isso, ele não percebeu as intenções. E aí, além dos trabalhos que ele perguntava do centro espírita, ele começou também a envolver questões pessoais. E nas dúvidas que ele tinha, o espírito sempre dizia para ele: Jovêncio, vai que dá, não te preocupa. E aí chegou um momento em que ele precisava passar por uma ponte estreita, e quando ele observa distante, vem um caminhão em alta velocidade. E em sã consciência, Jovêncio disse: olha, eu posso acelerar e passar a ponte antes que o caminhão adentre a ponte. E o espírito do lado, que não tinha o que fazer naquele instante, apenas disse para ele: vai que dá. E ele acelerou. Ele foi, acelerou, quando chegou na metade da ponte, ele percebeu que o caminhão adentrou também ao espaço. E só um poderia passar. Quando ele desperta na espiritualidade, através do desencarne, ele percebe que aquele amuleto que ele havia conquistado, pensando ele, pelos trabalhos sérios que ele vinha desenvolvendo na casa, o espírito se mostrou não amigo, mas sim um inimigo, fazendo com que ele enveredasse pelo egoísmo, pelo orgulho de ser médium na casa espírita. Isso cabe a nós, trabalhadores da última hora. Se nós queremos de fato a porta estreita, façamos com disciplina, façamos com dedicação todo o processo de mudança. E observem que não é de um dia para outro, de uma noite para um dia. Nós estamos nessa caminhada há milênios. Nós somos espíritos reencarnantes milenares. Nós já trazemos na nossa Constituição alguns princípios da lei de Deus. O que nós estamos hoje perante a doutrina é fazendo com que esse reencontro do nosso caminho abandonado ou iniciado em vidas passadas seja desenvolvido aqui. Mas isso precisa de preparo. Mas isso precisa que o homem velho dos nossos corações seja transportado, seja tirado, dando espaço para o homem contemporâneo, o homem novo. Aquele que traz esperança, seja o local que ele estiver. Mas, meus irmãos, o que nós precisamos também ter na consciência é que nada é fácil. Falar se torna até fácil. Mas a vivência do Evangelho é isso que nos preocupa, porque os tempos estão chegados. Os dias estão passando muito rapidamente. E o que é que nós estamos fazendo durante todo esse contexto de transformação? Nos assegura Emmanuel, através de Chico Xavier, lá no Pinga Fogo, dando certeza e segurança que o mundo regenerado surgirá a partir de 2057.
Está bem aí, daqui a alguns dias nós estaremos nesse ano. E aí será nos perguntado, ou quando chegarmos na espiritualidade de retorno à pátria, será perguntado o que nós fizemos, quanto nós estivemos dentro da casa espírita, quando nós tivemos A ou B vizinhos da nossa existência terrena, como foi que nós encaramos o poder que nos foi dado dentro do nosso contexto profissional. Como é que você se portou como professor, formador de alunos durante a escola? Então observe, os nossos deveres eles são imensos e nós precisamos ter essa consciência. Então, aí eu trago também a passagem de Lucas, no capítulo 6, 46 a 49, quando ele diz assim, ó, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e a pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu sobre a rocha sua casa. Aí é que está a questão. Onde é que nós estamos edificando a nossa existência terrena? Qual é o lastro que nós estamos idealizando, edificando, para que suporte os grandes edifícios das nossas vontades? É isso que nós precisamos mensurar. Porque a partir do momento em que qualquer tempestade que caia, ou seja, qualquer dificuldade que venha, me tire do eixo, me tire da minha questão de equilíbrio, alguma coisa está errada, meus irmãos. Ora fogo, ora água, nós não aguentamos. Isso cria infiltrações em nosso espírito. O que hoje nos assola é porque nós estamos cansados de sofrer. O sofrimento é tão grande, a dor é tão insuportável que nós desesperadamente voamos para as casas espíritas em busca de respostas. Porque o fenômeno ele me atrai. Ouvir da espiritualidade o que cabe a mim desenvolver é muito gostoso. Contudo, me falta força, me falta determinação para que eu possa realizar essas transformações. Emmanuel, no livro Ceifa de Luz, ele diz assim, esse momento ele assevera que o nosso dever é nossa escola. E que a senda estreita a que se refere Jesus é a fidelidade que nos cabe manter limpa e constante. No culto às obrigações assumidas diante do bem eterno, afirma ainda que para sustentá-la é indispensável, é imprescindível sacrificar no santuário do nosso coração tudo aquilo que não constitua bagagem de sombra no campo de nossas aspirações e desejos. Então Emmanuel ele deixa claro, eu preciso transformar, mas cabe a mim. E Lázaro ele reforça isso lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, quando ele diz assim, ó, na ordem dos sentimentos, o dever ele é muito difícil de cumprir-se. Por quê? Por se achar em antagonismo com as atrações dos nossos interesses, do que o nosso coração está cheio. É essa a nossa dificuldade. Ouvir, ir à casa espírita, ouvir palestras, faz parte, mas não é tudo. Fazer esse momento acontecer cabe a cada um de nós e não vamos esperar dias melhores para isso. O momento é agora, é chegado. Porque se nós não tivermos decididos o que precisamos fazer para chegar a Deus, o quanto antes da nossa existência de formação, eles vão tomar a frente e vão dizer, então vamos por aqui, meu irmão. Porque você não se decide, nós te demos a oportunidade, você sentou no sofá. Então veja, o nosso dever, o nosso compromisso é muito grande. E segundo o Espiritismo, lógico, no capítulo 18, nesse item 5 que nós estamos trabalhando, ele esclarece que a porta da salvação, ela não é estreita para a humanidade geral. Ou seja, isso compete a cada um segundo as suas obras. E aí é nesse contexto que nós precisamos chamar a responsabilidade.
O que é que eu posso fazer de melhor? O que é que Jesus deseja que eu realize? E tem muitos irmãos que dizem assim, olha, eu não estou muito preocupado porque eu nem lembro o que foi que eu me comprometi quando reencarnei. Se eu escolhi essa vida, me perdoe, mas eu sou muito burro. Eu não sei tomar decisões e hoje estou amargando o que eu decidi, então prefiro não decidir. O Evangelho nos adverte. Não é somente a prática do mal que nos compromete, mas também a falta da realização do bem. É isso que nós precisamos. Então, a porta da salvação não é estreita para todos. Nós temos condições de passar. Senão, assim, Deus não daria a todos nós esse momento reencarnatório. Não seria realizado o chamamento. Venham, meus irmãos. É chegados os tempos. O estado evolutivo que nós estamos passando nesse mundo de provas e expiações, que está nesse processo renovador, regenerador, ele faz com que as nossas mazelas sejam olhadas com cuidado, com zelo, fazendo com que aquilo que eu possa prejudicar o próximo não seja realizado. Deus é bom, ele olha por cada um de nós, ele dá condições para todos nós caminharmos. Mas compete a nós caminharmos com segurança. Hoje essa questão do ter está sendo muito trabalhada em todos os contextos. Será que nós precisamos mesmo ter? Será que o que eu tenho hoje está me dando liberdade de sair da minha casa e frequentar a praia, ir com tranquilidade ao supermercado, sair numa tarde ensolarada para uma caminhada sadia, cuidar do corpo e da alma? Será que o ter hoje está me dando essas condições? Essa é uma reflexão, meus irmãos, para que a gente possa encontrar as respostas. E indo já para a finalização, eu trago a questão 909 do Livro dos Espíritos, porque há essa questão, a disciplina em controlar as próprias tendências negativas exige um esforço de cada um de nós. Mas será que isso é plenamente viável? Será que nós estamos preparados ou podemos passar por essas dificuldades? Kardec perguntou aos espíritos. O homem poderia sempre vencer suas más tendências por seus esforços? E os espíritos, afirmando, disseram sim. E algumas vezes por fracos esforços. Ou seja, por mínimos esforços que nós venhamos a empreender nessa caminhada, nós vamos conseguir resultados favoráveis. É a vontade que lhe falta, dizem os espíritos. A quão poucos dentre vós fazem esforços. E aí é que a gente chama o dever, relembra a oportunidade, porque a estreiteza da porta, ela traduz, por assim dizer, uma pequena crise no processo evolutivo. É a indecisão que nós temos hoje. Será que o que eu vou encontrar na espiritualidade é condizente com o que eu acho que eu mereço? Ou é condizente com aquilo que eu me esforço, me dedico para realizar? Vejam, na qual o ser imortal ele é convidado à transcendência, ao abandono de hábitos e sentimentos próprios de fases mais primitivas, que ainda nós temos, mas se apaga a eles com certa insistência, ou seja, nós nos apegamos às questões materiais e esquecemos do porvir, do que realmente nós vamos alcançar mediante as nossas realizações. Meus irmãos, passar pela porta estreita não é tão fácil, mas cabe a cada um fazer da melhor forma possível, do jeito que melhor convier. Ora, eu cito aqui Maria de Magdala. Depois do desencarne de Jesus, o que foi que aconteceu? Magdala foi para a Galiléia, Mar da Galiléia, em busca de Simão Pedro,
porque ela estava desolada. E Simão Pedro, naquele momento, ele tinha duas respostas a dar a Maria de Magdala, para que ela não participasse do apostolado de Jesus. Primeiro, porque era mulher. Então a gente já encontra em Simão Pedro esse outro lado que a história não conta. E em segundo lugar, Maria de Magdala, você não pode participar do apostolado de Jesus porque você tem um passado que te condena. Ou seja, Deus, na sua misericórdia, nos dá todas as oportunidades a cada reencarnação. E nós, em momentos diversos, perdemos, deixamos passar por falta de cuidado, de zelo. E aí, ela chorosa, amargurada por essa decisão de Simão Pedro, ela se deixa adormecer, embalada pelas ondas ali do mar da Galileia, e em sonho Jesus vem num clarão sobre a água, trazer o esclarecimento e o consolo que ela tanto precisava. Ao identificar Jesus, Maria se ajoelha e pede perdão, e chora suas mágoas, e ele, decidido a consolá-la e aceitá-la, diz: Maria, volta a Magdala, faz o teu trabalho, que as oportunidades te surgirão. E Maria fez isso, voltou para Magdala, contudo não ficou dentro da cidade, ficou na vizinhança, porque lá ela já tinha um passado, e aquele peso do passado lhe restringia as suas ações. Com a fiel escoldeira, mudou um casebre muito simples, mas acolhedor, e ali permaneceu morando. Daí a um tempo, logo depois, surge o boato que um grupo de pessoas doentes, leprosos, estavam indo a Jerusalém para buscar Jesus. E estavam passando naquele momento na cidade de Magdala. E preocupada em não pegar a doença, a fiel escudeira de Maria de Magdala diz que fechasse todas as portas e se isolasse, para que aquelas pessoas não ali ficassem. E ela, segura do que competia como seguidora de Jesus e passar pela porta estreita, ela se lança em aceitar todos aqueles leprosos em sua pequena e humilde casa. Muitos dias se passaram e ela, todos os dias evangelizando e passando os conhecimentos adquiridos por ela, a todo momento que ela andava com Jesus. E os leprosos, vendo que não tinha mais o que fazer, porque Jesus havia sido morto, resolveram ir para o cantinho reservado a eles dos leprosos. Marcaram o dia da saída. E Maria de Magdala, com a sua fiel escudeira, na porta da pequena casa, olhava aquele grupo mancando, se arrastando, gemendo de dor, seguir pelo caminho estreito que levava a Jerusalém. E aí Magdala se espanta, porque quando olha para aquele grupo, vê Jesus entre eles. E ele, olhando para ela, diz: por que tu me abandonas? E aí, naquele momento, Maria de Magdala, sem pestanejar, sem duvidar do poder imenso de Deus, se lança junto aos leprosos para o Vale dos Leprosos. E lá chegando se instalam. Começam a conviver dia a dia, e todos os dias, às 18 horas, ela subia numa pedra para ficar mais alta de todos, para poder alcançar a todos com a sua fala do Evangelho esclarecedor. Muito tempo se passou, e certo dia, em sua pregação, ela dizia: vocês leprosos precisam amar a Deus. Porque Deus olha por todos nós. Nós precisamos passar por essa porta estreita para que amanhã possamos alcançar a Deus Pai.
No outro dia de pregação, tomando banho logo cedo, Maria de Magdala percebe no seu colo, no seu peito, uma mancha escura. E ela pega um pequeno espinho de uma planta que estava ali próximo a ela e fura, e não sente dor. Ali era a sentença de morte de Maria, porque ela estava contaminada com a lepra. E naquele mesmo dia, meus irmãos, às 18 horas, Maria de Magdala, sentada à pedra, pregava e dizia: nós, leprosos, precisamos amar a Jesus. É essa porta estreita que compete a cada um de nós. Caminhar com segurança, com amor e com determinação. Porque sempre estaremos caminhando juntos. A espiritualidade em nós. E aquele que passar, aquele que adentrar, porque foi chamado primeiramente, mas que feliz estar por ser escolhido, seja aquele que compreende e pratica as leis do nosso Pai que está nos céus. Que Jesus nos abençoe, nos proteja e nos dê força. Vamos agradecer ao nosso querido Valdemir por essa palestra tão esclarecedora, tão emocionante, né? No final ele nos fala sobre Maria de Magdala, que sempre nos comove, né? Sempre nos comove. E aproveitando que ele está inspirado por nossos irmãos do mundo maior, eu peço que você, meu querido, profira a nossa prece final. Então vamos elevar mais ainda nossos pensamentos e nossos corações ao nosso Rabi da Galileia. Rogando a Deus nosso Pai misericórdia pela nossa humanidade e pelo nosso mundo. Que tenhamos força, perseverança e amor no coração para seguirmos juntos nessa estrada escolhida para as redenções de espíritos ainda mergulhados no materialismo, nas sombras que nos impede caminhar com equilíbrio. Obrigado, Jesus, por frequentar as nossas casas, os nossos lares, de abençoar os nossos familiares e dar força àquele que te busca na ignorância do Espírito. Que a tua luz bendita levante as nossas vistas para Deus e que encontremos na porta da vida a tua resposta, aceitando as nossas colaborações, para que juntos possamos edificar um mundo melhor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas nos livra, Senhor, de todos os males. Que a tua paz e o teu amor reinem em nossos corações e que Deus, nosso Pai de misericórdia, possa nos abençoar nesse instante e por toda a eternidade. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Então, nós agradecemos nosso irmão Valdemir e queremos avisar a todos os nossos trabalhadores e frequentadores. Nós temos sido muito questionados com relação ao retorno de nossas atividades presenciais. Nós temos evangelização infantil, sopa, grupo de pais, reuniões mediúnicas, trabalho com gestantes, atendimento médico, odontológico, enfim. Temos um leque de atividades. Nós estamos aguardando o protocolo que está sendo elaborado pela Vigilância Sanitária do nosso estado do Piauí.
Após isso, nós iremos nos reunir com a direção da casa e vamos ver o que dá para a gente retornar, porque nós temos que fazer isso com muita prudência. Não podemos nos arvorar. Eu sei que todos nós estamos muito saudosos e muito necessitados do trabalho, porque o trabalho na casa espírita é o que nos mantém, né, fortes na fé. Contudo, nós podemos permanecer em prece, praticar a caridade, fazer o bem em qualquer lugar que nós estejamos. Então, perseveremos no amor, no servir ao próximo e muita prece para que Deus nos permita o mais breve possível o retorno. Então, a gente vai com muita prudência e no momento certo a gente vai retornando aos poucos. Então, a gente se despede com muito amor, dando um abraço na nossa irmã Egilda, que está aqui conosco sempre. E um grande abraço a todos de Teresina, de todo Piauí, de todo o Brasil, especialmente lá de São Luís do Maranhão. Um grande abraço, meus queridos, e até sexta-feira que vem, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos em paz.